Eu conversei sobre isso com Liege Nogueira. Ela é diretora executiva da ABIEC, da Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne. Trabalha com carne bovina. Ora, veja a visão da ABIEC para a exportação do Brasil e as perspectivas de mercado com Liege Nogueira. Acompanhe. Liege, você assumiu recentemente a diretoria executiva da ABIEC. E a ABIEC tem feito um trabalho para abrir mercados em todo o mundo, e a função da entidade, ela representa os exportadores. Agora eu pergunto, para pecuarista que trabalha com bovinocultura, a exportação é a única saída neste ano em que o consumidor está retraído? É difícil falar única, né? Na verdade, a pecuária, ela tem essa característica de tentar buscar os melhores caminhos, seja o mercado interno ou a exportação. As exportações, elas são refém do câmbio, né? Então depende muito se a gente vai ter um ano positivo aí, com um dólar acima de 3,20 pelo menos, para impulsionar esse aumento das exportações. Mas hoje o Brasil tem exportado aí 1,5 milhão de toneladas, 1.400.000 ano passado, e 7 bi, já chegou a 7 bi, então a gente fez 5,5 ano passado. São volumes grandes, mas isso representa em torno aí de 30% da produção brasileira. Mas dentro da ABIEC a nossa função é abrir novos mercados e mercados que paguem mais e levem os cortes mais valorizados, justamente na tentativa de equalizar essa equação aí de compor uma melhor renda tanto para o pecuarista como para a indústria. A economia mundial é favorável ao crescimento das nossas exportações de carne bovina ou há alguma dificuldade? De olho no contexto geral, o que preocupa neste ano? Como eu disse, uma das preocupações sim é o câmbio, os humores do mercado internacional. Então, países como o Oriente Médio, o Egito, por exemplo, que foi um país que a gente sofreu um pouco a penalização de volume em relação à própria economia do país. Faltou moeda, faltou dólar ali para eles importarem a nossa carne, né? Então você fica sujeito a essas duas questões, um cenário econômico mundial sim e a característica de cada país, a questão do preço do petróleo, isso também influencia nas economias, né? Venezuela, Irã, e que são grandes importadores de carne brasileira. E o próprio dólar, como eu falei, o câmbio de modo geral. O câmbio acaba sendo o fator principal mais preocupante nesse processo? É um deles, né? A carne bovina especificamente, ela tem essa característica muito singular, né? Cada mercado ele vai sofrer ou impactar de acordo com a característica dele, né? No nosso caso, Rússia, por exemplo, é um mercado que sofre com o câmbio, depende da economia, mas também tem as questões políticas e barreiras comerciais e técnicas que às vezes a gente tem que superar. Agora, nós tivemos recentemente a eleição do presidente dos Estados Unidos, um republicano, Donald Trump. Sim. Surpreende o mundo diariamente com as suas declarações. Nós tivemos uma notícia positiva também no ano passado, de uma aprovação da nossa carne, autorização para exportar para os Estados Unidos. Seria um aval muito bom para o Brasil. Donald Trump atrapalha os planos do Brasil em relação aos Estados Unidos? Em relação à carne bovina, eu acredito que a palavra atrapalhar seja um pouco forte e cedo para dizer. Não é assim que nós temos visto, né? O mercado americano abriu, de fato, 2016 ainda não alcançamos os volumes que eram esperados com a expectativa dessa abertura. No entanto, nós temos um dos targets para esse ano é justamente alcançar aquele share que a gente esperava em 2016 e que provavelmente vamos alcançar em 2017. Isso no mercado americano, mercado norte-americano. Mercado americano, a carne brasileira mais presente no mercado americano. Com a sinalização desse presidente novo, pode ser que os humores com o México, por exemplo, até favoreçam que o Brasil abra mais rápido o mercado e exporte para lá a sua carne, né? Mas eu não diria que chega nesse momento a atrapalhar, a menos que ele decida aí nos 45 do segundo tempo fazer um embargo e retirar essa aprovação, mas eu não acredito que seja essa linha que ele deva seguir. Bom, nós tivemos um trabalho no ano passado, e a ABIEC esteve ativa com esse mercado, que é o mercado de países árabes, né? As nossas exportações tendem a crescer para os países árabes ou já atingimos um limite na exportação para eles?
Não, a gente tende a aumentar essas exportações, né? O Egito, como eu citei, é um país que quase 90% da carne que ele importa é brasileira e a importação dele é grande, ele é um país que consome bastante. Ficou um pouco prejudicado pela economia, que esperamos que se recupere e volte aos patamares que ele importava antes. E nós temos países como a Arábia Saudita também, que é um grande importador de carne bovina, que ficou fechado por muito tempo pela questão da BSE no Brasil em 2012, se eu não me engano. E agora também está voltando, não aos níveis que importava antes, mas com um grande apetite e sinalizando um possível aumento dessas importações ao longo de 2017. A Rússia sempre foi um mercado importante para o Brasil, a remuneração é muito boa e nós temos representantes do Ministério da Agricultura, agora nesta semana, visitando feiras lá na Rússia. Elmar Novak, que é um dos responsáveis pela condução do Ministério da Agricultura, está lá. A perspectiva junto aos russos, ela melhora ou recua? Nos últimos anos tivemos alguns problemas, inclusive, eles tiveram problemas econômicos, inclusive. Como a gente vê o mercado russo para a carne bovina brasileira? A Rússia é o nosso primeiro no ranking mercado importador, né? Fica atrás de Hong Kong, na verdade, e ela, de fato, a nossa ida, inclusive a BIEC está presente na feira, que é a Prodexpo em Moscou, termina agora dia 10, e o que acontece é a tentativa de estar nesse mercado e a importância é justamente garantir a manutenção dele, né? O aumento, a diminuição, ele fica muito ligado às questões do próprio país e de como ele lida com elas, né? Então, sem dúvida, a presença do secretário executivo mostra que o Brasil tem essa visão de garantir a presença e a forte presença que já temos lá. E eu aproveito e vou lembrar o que você disse no começo dessa entrevista, né? Cotação do petróleo, que muitas vezes parece muito distante do dia a dia do pecuarista brasileiro, né? Às vezes algum pecuarista se pergunta o que eu tenho a ver com o preço do petróleo na Rússia. O preço do petróleo recuou, a Rússia é uma exportadora de petróleo, produtora de petróleo, teve dificuldades. Isso atrapalha o trabalho do exportador brasileiro de carne bovina, não? Com certeza a gente tem acompanhado esse mercado do petróleo e toda vez que o país deixa de ter essa moeda, deixa de ter o dinheiro para essa renda exatamente, para poder importar um alimento, ele muitas vezes ou substitui por uma proteína mais barata ou muda o mix de produtos. Isso impacta no nosso faturamento. Então, de acordo muitas com vezes o pecuarista não percebe isso, não imagina que o mercado é tão complexo assim. Não. Eu falo do pecuarista que não acompanha o dia a dia. É importante acompanhar o mercado como um todo. Liege, você está falando com um pecuarista agora. O que você diria que é importante para esse pecuarista que está produzindo para entregar para o frigorífico, que depois vai exportar, que é importante ele observar? Em relação ao pecuarista, eu acho que ele tem que observar justamente qual é a demanda dessa carne, né? Então, o que ele está produzindo, na verdade, é o alimento, né? Não é só o boi, é aquilo que ele vai entregar depois. E dentro dessa produção, ele tem diversas oportunidades, inclusive, de produzir um boi e uma carne de melhor qualidade e que o mercado vai remunerar por isso, né? Então, hoje a gente tem aí diversos países que têm importado essa carne, esse boi mais bem acabado, e eu acho que ele tem que ficar de olho não só nas exportações, mas também de que forma ele pode fazer a gestão dentro da propriedade dele, utilizando mais tecnologia, entregando um produto de melhor qualidade e sendo remunerado por isso. A eficiência dentro da fazenda depende não só do quanto ele recebe pelo boi, mas também de como ele consegue fazer o processo e garantir o equilíbrio entre custo e o que ele vai receber. Você acaba de ouvir Liege Nogueira. Liege Nogueira é diretora executiva da Associação da Indústria Exportadora de Carne, a ABIEC. Agradeço a presença da Liege aqui conosco. Ela voltará outras vezes, assim que tivermos informações sobre exportação, novidades. Agradeço a presença dela aqui conosco. Obrigada. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa.